cresci aqui em Congonhas, sempre gostei de ler, adoro livros, gosto de artes em geral, música, cinema, mas a literatura tem um espaço especial no meu coração. Eu escrevo desde pequena, mas vamos dizer que oficialmente eu escrevo desde 2009. Comecei escrevendo fanfictions, publicando na internet. Então, oficialmente, desde 2009. A minha maior inspiração é difícil dizer, mas para esse livro em especial, eu creio que Diana Gabaldon, autora da série Outlander, foi uma grande inspiração para mim. Ela escreve muito bem e eu sei que ela se preocupa com pesquisa. Ela é excelente escritora e eu não sou muito de ler séries, mas essa em especial me marcou bastante. Lia um livro atrás do outro e me inspirava, de certa forma, a escrever alguma coisa, me lembrando do que li, da prosa dela. E também eu diria que a Maya Banks, mas eu gosto dos romances históricos que ela escreve. Então eu diria que essas duas autoras são a minha maior inspiração neste momento que eu estou vivendo. O meu processo de escrita é muito engraçado, porque eu sempre começo a escrever sem saber como a história vai acabar. Então, as ideias vão surgindo aos poucos e às vezes eu imagino certos trechos da história que vão acontecer bem à frente, diálogos, certas passagens com a narrativa. Então, o meu processo é esse. Eu começo a escrever sem saber como vai acabar, imagino certos trechos que estão bem à frente da história, escrevo para não esquecer e depois vou costurando. Sim, eu diria que a minha maior inspiração é o cinema e séries de TV. No meu caso, eu gosto muito de séries antigas. Então, às vezes eu me recordo de certas passagens, coisas que me marcaram, que me tocaram. Então, essas duas formas, cinema e TV. Mas a literatura também. Mas eu diria que sim, cinema e televisão. Com relação às amizades, começar a escrever me possibilitou conhecer pessoas muito boas, pessoas com quem desenvolvi um laço muito especial. Então, essa eu diria que foi a forma que me afetou mais, positivamente. Bom, esse livro, ele é um romance histórico, ambientado no Velho Oeste americano, e conta a história de uma jovem chamada Rebecca. A família dela era composta de pioneiros que nesse período eram bem comuns, estavam em busca de uma terra, de um lugar para se estabelecer, e a vida dela muda. Ocorre um fato que afeta a vida dessa jovem para sempre. E é um livro que trata de amor, vingança, redenção, muita aventura, que são elementos que eu gosto muito numa história. Então eu coloquei de tudo um pouco.
especialmente pelo fato de eu gostar de westerns, do velho oeste americano. E eu havia escrito fanfictions, de uma série que eu gosto muito, chamada Bonanza. É uma série que se passa no Velho Oeste. E algo que eu gosto muito é que, além do tradicional bang bang, mostra muito esse lado humano das pessoas. E eu ficava com essa vontade de escrever uma história que abordasse esses assuntos, mesclando um pouco do que eu gosto de ler, também filmes com Clint Eastwood, que eu gosto bastante, John Ford, Sérgio Leone. E quanto aos personagens, me inspirei a um personagem no livro que é muito importante, que é um padre. E esse padre, uma grande inspiração para criar esse personagem, eu extraí de um filme que eu adoro, se chama Irmão Sol e Irmã Lua, do Franco Zeffirelli. E nesse filme conta a história do São Francisco de Assis, que foi uma pessoa, como todos sabem, muito caridosa, muito bondosa. Então eu me inspirei muito nisso para criar esse personagem especial. Porque eu adoro o Velho Oeste. Acho que possibilita a criação de histórias incríveis, fenomenais, se o autor souber abordar, não é da maneira, como eu posso dizer, daquela maneira que envolve o leitor, como o David Dorper fez com Bonanza, como quem mais? Eu gostava muito de ler uma série de quadrinhos chamada Tex, que é bem conhecida aqui no Brasil, quadrinhos italianos, Bonelli. E, nossa, é muito mais do que uma simples história em quadrinhos, né? Tem todos os elementos que uma boa história de faroeste necessita. Então, eu acho que possibilita, especialmente porque possibilita a criação de boas histórias. Muita alegria, especialmente porque quando eu comecei a escrever eu não esperava muita coisa. Eu gostaria, claro, de concluir a história, mas eu não pensei que fosse progredir para um livro. Pensei que, porque eu costumava escrever contos, histórias bem curtinhas. Então, como eu não costumo planejar, eu planejo, mas geralmente eu não sei como concluir, não tenho uma ideia de como concluir a história. Então, quando eu comecei a escrever, pensei, pode ser que desenvolva para um médio conto, mas não pensei que fosse ser longo. Sim, especialmente pelo fato da liberdade de criação que o escritor independente possui. Então, eu acho que quando um autor possui uma editora, eles são guiados pelos editores. Não que isso seja ruim, pelo contrário, mas eu acho que limita a capacidade criativa do autor. Então, eu acho que a principal vantagem de se escrever de forma independente é essa. E o autor independente, ele aprende a lidar com muitas emoções, como rejeição, ele aprende na marra ali a lidar com críticas, ele cresce muito. Então eu creio que sim, há desvantagens, mas também há vantagens, muitas. Olha, em primeiro
acho que é importante planejar a história. Cada um tem uma maneira de escrever, um estilo, mas eu creio que é importante planejar, porque o autor, ele pode, quando ele está começando, ele pode se perder muito facilmente, se ele não planejar a história. Uma outra dica importante é pesquisar. Se você for ambientar a história em algum lugar especial, como um romance de época, um conto, pesquise acerca do tema. O autor, ele pode usufruir da liberdade poética, da licença poética, mas é importante pesquisar, contar com um leitor beta. Eu acho que é fundamental, porque o autor, ele vê a história sob a perspectiva de um leitor. E, bem, se ele pretender vender essa história, eu acho que é importante ele procurar bons profissionais. Na internet você pode encontrar pessoas que façam uma boa capa, pessoas que revisam texto. Eu acho que revisão textual é fundamental, é uma peça-chave para a pessoa que está começando e que pretende especialmente vender sua história. Porque se o leitor paga para ler o que você escreveu, ele merece receber um bom produto. Então, ele merece ler um texto coeso, coerente, sem erros. Então, invista em um revisor. E, bem, eu acho que outro detalhe muito importante é o autor escrever para ele, pensando nele mesmo. Claro, é importante pensar no outro, mas escreva sobre o que você gosta, escreva para você. Eu acho que é fundamental, são as dicas que eu daria. Sim, penso em continuar, e eu já comecei uma história nova, que também se passa no Velho Oeste americano, e eu estou bastante empolgada, bem animada, eu acho que vai ser bem bacana. Bem, acerca deste livro em particular, A Filha do Demônio, eu acho que os leitores podem esperar muita aventura, muita emoção e uma história que leva à reflexão. Então eu diria que esses aspectos é o que o leitor pode esperar. E, bem, eu espero que vocês gostem do livro e possam me dar um retorno acerca do que pensaram, do que acharam da história. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, @maiaralivros, Maiara com Y. E, bem, eu não sou muito ativa virtualmente, mas se você deixar lá suas impressões, eu vou ler com muito carinho e vou ficar bastante feliz.